Clara percebeu que o marido estava mentindo, no mesmo instante em que ele virou o celular com a tela para baixo, quando ela entrou na cozinha. Foi um gesto pequeno, rápido, mas depois de 22 anos de casamento, ela conhecia cada silêncio de Augusto, melhor do que conhecia a própria voz. E aquele silêncio não era normal. Nos meses seguintes, ele começou a desaparecer da fazenda sem explicação. Chegava tarde, evitava olhar nos olhos dela, e sempre que o telefone tocava, saía para atender lá fora, perto do curral, como se estivesse escondendo alguma coisa. Até que numa tarde de domingo, Clara viu a caminhonete dele parada atrás do antigo galpão, ao lado do carro de uma mulher desconhecida. A mulher era elegante, mais nova. Tinha o tipo de presença que fazia Clara se sentir invisível dentro da própria casa. E quando viu Augusto segurando o braço dela, enquanto os dois conversavam baixinho, alguma coisa dentro de Clara simplesmente desmoronou. Porque aquele toque não parecia amizade, não parecia negócio, parecia intimidade. Naquela mesma noite, Augusto pediu o divórcio sem levantar a voz, sem discussão. Sem coragem de olhar diretamente para ela, disse apenas que o casamento deles havia acabado fazia tempo e que insistir naquilo só estava machucando os dois. Clara sentiu o chão desaparecer, mas o que mais doeu não foi o pedido. Foi perceber que ele parecia aliviado por finalmente ir embora. Só que havia uma coisa que Clara ainda não sabia, uma verdade escondida dentro de exames médicos, cartas nunca entregues e noites inteiras de silêncio. E quando ela finalmente descobrisse por que Augusto destruiu o próprio casamento, talvez já fosse tarde demais para pedir perdão ao homem que ela passou meses aprendendo a odiar. Clara percebeu que alguma coisa estava errada no casamento, no exato momento em que Augusto virou o celular com a tela para baixo quando ela entrou na cozinha. Foi um movimento rápido, quase automático. Pequeno demais para qualquer outra pessoa notar. Mas depois de anos dividindo a mesma cama, os mesmos silêncios e os mesmos hábitos, Clara conhecia cada detalhe do marido como conhecia as próprias mãos. E Augusto nunca escondia o celular dela. A chaleira ainda soltava vapor sobre o fogão, enquanto Clara permaneceu parada perto da mesa, observando o homem que até poucos meses atrás costumava abraçá-la por trás, enquanto ela preparava café. Augusto evitou encará-la, pegou a xícara devagar demais, como alguém tentando controlar os próprios pensamentos antes que eles escapassem pelo rosto. "Você tá bem?" ela perguntou. Estou. A resposta veio rápida, ensaiada. Mas os olhos dele desviaram antes mesmo da última palavra terminar. Foi naquele instante que Clara sentiu o primeiro desconforto atravessar o peito. Porque Augusto sempre sustentava o olhar dela. Sempre. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a mudar dentro da casa que os dois haviam construído juntos. Augusto passou a acordar durante a madrugada e ficar sentado sozinho na varanda, olhando o escuro da fazenda. Algumas vezes, Clara encontrava a cama vazia e o som distante de passos lentos pelo quintal. Quando perguntava o que estava acontecendo, ele sorria, sem mostrar tranquilidade nenhuma. Só perdi o sono. Mas não era só isso. Augusto começou a sair sozinho com frequência. Inventava desculpas simples demais. Resolver documentos, ver peças do trator. Passar na cidade e sempre voltava mais calado do que antes. Clara tentava encontrar algum erro nela mesma. Talvez estivesse distante. Talvez a rotina tivesse desgastado os dois. Talvez Augusto estivesse cansado daquele casamento calmo demais, previsível demais. Mas por mais que procurasse, não conseguia encontrar o momento exato em que tudo havia começado a mudar. Porque até pouco tempo atrás, Augusto ainda segurava sua mão durante o almoço, ainda beijava sua testa antes de sair, ainda perguntava se ela tinha dormido bem. O amor continuava ali. Ela via. Era isso que a confundia. O jeito como Augusto olhava para ela não parecia o olhar de um homem apaixonado por outra mulher. Parecia pior. Parecia o olhar de alguém tentando se despedir sem ter coragem de dizer adeus. Numa tarde abafada de quinta-feira, Clara encontrou uma caixa de remédios escondida dentro da caminhonete dele. Não reconheceu os nomes.
Quando perguntou, Augusto apenas tomou a cartela da mão dela rápido demais. É só pro estômago. Desde quando você toma remédio escondido? Desde que você começou a investigar minha vida, ele respondeu, tentando soar irritado. Mas Clara percebeu outra coisa. A mão dele tremia. Naquela noite, Augusto quase não tocou na comida. Disse que estava sem fome e saiu da mesa antes dela terminar o jantar. Clara observou ele desaparecer pelo corredor da casa, enquanto um vazio estranho crescia dentro dela. Horas depois, ouviu o barulho baixo da caminhonete ligando. Ela foi até a janela. Augusto saiu sozinho, sem dizer para onde ia. Clara passou o restante da madrugada acordada na sala, abraçada contra o próprio corpo, enquanto o relógio avançava lentamente pela parede. Quando Augusto voltou, já perto do amanhecer, entrou em silêncio pensando que ela estava dormindo. Mas Clara viu o cansaço no rosto dele, os olhos vermelhos, a expressão destruída de alguém carregando um peso grande demais, sozinho. E ainda assim, quando percebeu que ela estava acordada, Augusto sorriu. Um sorriso pequeno, fraco, quase triste. Você devia dormir, ele disse. Clara queria perguntar 1000 coisas. Queria exigir respostas. Queria entender por que o homem que sempre dividiu tudo com ela agora parecia morar atrás de uma porta invisível que ela não conseguia atravessar. Mas ficou em silêncio, porque pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu medo da resposta. 2 dias depois, o medo ganhou forma. Clara estava voltando da cidade quando reconheceu a caminhonete de Augusto parada atrás do antigo galpão, perto da estrada. O coração dela acelerou antes mesmo de entender por quê. Instintivamente diminuiu a velocidade do carro. Então viu. Uma mulher estava parada ao lado dele, mas nova, vestida de maneira sofisticada demais para aquele pedaço de interior. Augusto segurava alguns papéis nas mãos enquanto ela falava alguma coisa baixa. E quando a mulher tocou no braço dele com intimidade suficiente para fazê-lo abaixar a cabeça, Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Porque naquele instante, pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de estar perdendo o homem que mais amou na vida. Clara passou a noite inteira sem conseguir dormir, depois de ver a mulher desconhecida ao lado de Augusto, atrás do galpão. Tentou convencer a si mesma de que podia existir uma explicação simples. Uma cliente, uma médica, uma conhecida antiga, qualquer coisa que impedisse sua mente de entrar no único lugar para onde ela insistia em correr. Mas quanto mais tentava afastar aquele pensamento, mais ele voltava, porque havia algo naquela cena que não saía da cabeça dela. O jeito como a mulher tocou no braço de Augusto, a forma como ele abaixou os olhos, e principalmente o fato de ele não ter contado nada. Na manhã seguinte, Augusto agiu como se nada tivesse acontecido. Sentou à mesa do café, perguntou se o pão ainda estava quente e comentou sobre uma cerca que precisava ser arrumada perto do pasto do fundo. Clara observava cada movimento dele, tentando encontrar culpa, mas Augusto parecia apenas cansado, muito cansado. Havia olheiras profundas marcando o rosto dele e uma palidez que ela nunca tinha reparado antes. Mesmo assim, quando os olhos dos dois finalmente se encontraram, Augusto desviou primeiro outra vez. Aquilo começou a machucar Clara mais do que qualquer suspeita, porque o amor ainda estava lá. Ela via no jeito como ele ainda puxava a cadeira dela discretamente. Via na forma como diminuía o ar-condicionado do carro, porque sabia que ela sentia frio fácil. Via no cuidado automático quando perguntou se ela tinha tomado o remédio da rinite antes de dormir. Nada fazia sentido. Nenhum homem apaixonado por outra mulher continuava prestando atenção em detalhes tão pequenos da esposa. E ainda assim, ele estava escondendo alguma coisa. Nos dias seguintes, Clara começou a observar Augusto em silêncio. Reparou que ele saía sempre nos mesmos horários e voltava cada vez mais abatido. Algumas vezes chegava segurando discretamente a lateral do estômago, como se estivesse tentando aliviar alguma dor. Quando ela perguntava, ele inventava qualquer desculpa rápida. Comi alguma coisa que me fez mal. É só gastrite. Daqui a pouco passa. Mas não passava.
Numa terça-feira, Clara decidiu seguir Augusto até a cidade. Sentiu culpa durante todo o caminho, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era maior do que qualquer orgulho. Manteve distância suficiente para não ser percebida enquanto via a caminhonete dele estacionar diante de uma clínica particular no centro. Seu coração afundou imediatamente. Minutos depois, a mesma mulher apareceu na entrada do prédio elegante. Bonita e roupas sofisticadas demais para alguém daquele interior. Clara observou quando ela sorriu ao ver Augusto atravessando a calçada. Os dois conversaram próximos por alguns segundos antes de entrarem juntos na clínica. Clara sentiu o sangue ferver. Dentro da cabeça dela, todas as peças começaram a se encaixar da pior forma possível. Augusto não estava apenas apaixonado por outra mulher. Estava apaixonado por alguém completamente diferente dela, mais jovem, mais refinada, bem-sucedida. Uma mulher que provavelmente conversava sobre assuntos que Clara nem entendia. Pela primeira vez em anos, sentiu vergonha da própria simplicidade. Voltou para casa com o peito queimando. Naquela noite, Augusto chegou tarde outra vez. Clara fingiu estar dormindo quando ele entrou no quarto. Escutou o som baixo dele, tirando as botas devagar, e depois um suspiro cansado atravessando o silêncio escuro do quarto. Então sentiu. Augusto se aproximou da cama. Por alguns segundos, ficou apenas olhando para ela. Clara manteve os olhos fechados, mas podia sentir a presença dele parada ali. E então algo aconteceu. Augusto passou os dedos delicadamente pelos cabelos dela, como sempre fazia. Aquele gesto quase destruiu Clara por dentro. Porque homens que deixam de amar não fazem carinho achando que a esposa está dormindo. Uma lágrima silenciosa escapou pelo canto dos olhos dela antes que pudesse impedir. Augusto percebeu. Clara sentiu quando a mão dele parou imediatamente. O silêncio ficou pesado entre os dois. Então, num tom baixo demais, quase dolorido demais, Augusto sussurrou: "Me perdoa." Clara abriu os olhos no mesmo instante, mas Augusto já tinha se afastado. Clara passou os dias seguintes presa entre a raiva e a confusão. Quanto mais tentava aceitar que Augusto simplesmente havia deixado de amá-la, mais alguma coisa dentro dela se recusava a acreditar. Não era apenas orgulho ferido, era instinto. Depois de tantos anos juntos, ela conhecia o homem com quem havia dividido a vida melhor do que qualquer pessoa. Conhecia o jeito dele mentir, o jeito dele sorrir de verdade, o jeito dele esconder preocupação atrás de silêncio. E havia algo profundamente errado naquela história inteira. Augusto estava diferente, sim, distante, frio, às vezes ausente, mas não parecia feliz. E isso não saía da cabeça dela. Na sexta-feira daquela semana, Clara decidiu parar de esperar respostas indiretas. Augusto havia acabado de chegar da cidade quando ela entrou no escritório da casa e fechou a porta atrás de si. Ele estava sentado na cadeira perto da janela, segurando alguns papéis nas mãos. Quando viu Clara entrando daquele jeito, imediatamente ficou tenso. "Quem é ela?" Clara perguntou sem rodeios. Augusto demorou alguns segundos antes de responder. "Você está falando da Paula." Não era uma pergunta. Aquilo irritou Clara ainda mais. "Então você admite?" Augusto fechou os olhos por um instante curto, como alguém reunindo forças antes de atravessar alguma coisa difícil. "Não é o que você está pensando." "Ah, não?" Clara riu sem humor nenhum. "Porque do jeito que vocês se olham, do jeito que você desaparece toda semana para ir naquela clínica, fica meio difícil pensar outra coisa." Augusto abaixou a cabeça devagar. E aquilo feriu Clara mais do que se ele tivesse gritado. Porque parecia culpa. "Olha para mim e diz que não tem nada acontecendo." Ela insistiu, a voz já tremendo. "Olha nos meus olhos e diz que eu tô louca." Augusto levantou os olhos apenas por um segundo e desviou de novo. Foi ali que alguma coisa quebrou dentro dela. "Meu Deus!" Clara sussurrou, sentindo o peito apertar. "É verdade." "Há quanto tempo?" Ela recuou um passo, tentando conter as lágrimas. "Há quanto tempo você está me enganando?" Augusto passou a mão pelo rosto cansado antes de responder num tom quase sem força. "Isso não importa mais." Aquela frase atravessou Clara como uma facada, porque não era uma negação, era praticamente uma confirmação.
Ela ficou alguns segundos parada, encarando o homem que ainda parecia incapaz de sustentar seu olhar. O mesmo homem que anos antes havia prometido diante de Deus que jamais pisaria no coração dela. Clara sentiu uma mistura amarga de humilhação, raiva e incredulidade crescer dentro do peito. Eu procurei defeito em mim, ela confessou com a voz embargada. Achei que talvez eu tivesse mudado, que talvez tivesse deixado nosso casamento morrer sem perceber, mas você... Ela respirou fundo, tentando não desmoronar. Você me trocou. Augusto fechou os olhos de novo, e aquilo só aumentou a dor dela. Você merece alguém melhor. A frase saiu baixa, quase destruída. Mas Clara interpretou da pior forma possível. Porque na cabeça dela, Augusto estava dizendo que Paula era melhor. Mais bonita, mais elegante, mais interessante. Ela riu, desacreditada, enquanto lágrimas finalmente escorriam pelo rosto. 22 anos, Augusto. A voz dela falhou. 22 anos para acabar assim? Ele parecia querer falar alguma coisa. Por um instante, Clara realmente acreditou que ele fosse finalmente contar a verdade. Os dedos dele apertaram a borda da mesa com força, enquanto seus olhos se enchiam de uma dor silenciosa, quase impossível de esconder. Mas então ele desistiu, como sempre. Eu acho melhor a gente se separar. O mundo de Clara ficou em silêncio. Ela sentiu como se o ar tivesse desaparecido da sala. Mesmo desconfiando daquilo havia semanas, ouvir aquelas palavras foi diferente. Você está falando sério? Augusto apenas assentiu devagar. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Augusto não discutiu bens, não pediu dinheiro e não fez questão da casa. Saiu levando apenas algumas roupas, documentos pessoais e a caminhonete. Clara observava aquilo sem conseguir entender. Se ele realmente estava abandonando o casamento por outra mulher, porque parecia estar indo embora quase como alguém fugindo. Na última noite antes de sair definitivamente da fazenda, Augusto parou perto da porta com a mão apoiada na mala pequena que carregava. Clara estava parada no corredor, tentando reunir dignidade suficiente para não implorar que ele ficasse. Então ele disse: "Vá viver sua vida, Clara. Aproveite ao máximo por nós." Ele parou. Baixou os olhos rapidamente. Quer dizer, por você mesma. Clara sentiu a garganta fechar na mesma hora. Porque mesmo indo embora, Augusto ainda parecia sofrer mais do que ela. Depois que Augusto foi embora, a fazenda ficou silenciosa de um jeito insuportável. Clara nunca tinha percebido como a presença dele preenchia os espaços da casa, até precisar conviver com a ausência. O barulho das botas entrando pela cozinha no fim da tarde. A caminhonete chegando perto do curral. O som baixo da televisão ligada enquanto ele fingia assistir qualquer coisa só para fazer companhia a ela durante o jantar, tudo desapareceu de uma vez, deixando uma sensação estranha de casa abandonada, mesmo com as luzes acesas. Nos primeiros dias, Clara tentou transformar a dor em raiva. Era mais fácil odiar Augusto do que aceitar que ainda o amava depois da humilhação. Repetia para si mesma que havia sido trocada, que ele provavelmente estava feliz ao lado de Paula, enquanto ela ficava ali recolhendo os pedaços de um casamento destruído. Mas sempre que tentava sustentar aquele pensamento por muito tempo, alguma coisa dentro dela enfraquecia. Porque Augusto simplesmente não parecia um homem apaixonado, parecia um homem condenado. Aquilo começou a perseguir Clara dia e noite. Ela lembrava do olhar dele antes de sair da fazenda, da voz falhando no meio da frase, das mãos trêmulas, da expressão cansada que parecia piorar a cada semana. E principalmente daquela última noite no quarto, quando ele acreditou que ela estava dormindo e pediu perdão, quase como alguém prestes a desaparecer. Nenhuma daquelas lembranças combinava com a história que Clara estava tentando montar na cabeça. Numa manhã de domingo, ela decidiu passar na cidade para resolver algumas coisas da fazenda. Enquanto esperava atendimento numa loja de peças agrícolas, ouviu sem querer duas mulheres comentando sobre Augusto perto do balcão. Ele anda acabado, né? Dizem que vive naquela clínica. Homem, quando arruma mulher mais nova, fica assim mesmo.
As duas riram discretamente. Clara sentiu o rosto queimar imediatamente. Pegou os documentos sobre o balcão e saiu dali antes que percebesse que estava ouvindo. Entrou no carro tentando controlar a respiração, mas as palavras continuaram ecoando dentro dela durante todo o caminho de volta. Mulher mais nova, era assim que a cidade inteira enxergava agora o fim do casamento deles. Naquela noite, Clara abriu uma gaveta antiga do guarda-roupa procurando alguns documentos e encontrou, sem querer, uma camisa de Augusto esquecida no fundo. O cheiro dele ainda estava ali, fraco familiar. Aquilo desmontou a muralha de raiva que ela vinha tentando construir fazia semanas. Ela sentou na beira da cama abraçada contra o tecido e chorou pela primeira vez desde a separação. Porque apesar da dor, ela ainda não conseguia acreditar completamente que Augusto tinha deixado de amá-la. E era justamente isso que mais machucava. Nos dias seguintes, Clara começou a observar detalhes que antes tinha ignorado. Augusto não levou relógios caros, ferramentas ou dinheiro. Não brigou pela fazenda, não quis praticamente nada da vida confortável que os dois haviam construído juntos. Saiu apenas com roupas, documentos e a caminhonete. A caminhonete? Foi pensando nisso que algo começou a incomodar Clara profundamente. Ela se lembrou da frequência com que Augusto ia até a cidade nas últimas semanas, das visitas constantes à clínica, das dores no estômago, dos remédios escondidos. Tudo parecia conectado de alguma forma estranha, que ela ainda não conseguia enxergar completamente. Então decidiu seguir Augusto outra vez. Na quarta-feira daquela semana, esperou a caminhonete dele passar pela estrada perto do final da tarde e foi atrás mantendo distância. O coração dela disparava a cada curva, dividido entre medo e necessidade. Parte dela ainda esperava encontrar a confirmação definitiva da traição. Talvez um abraço, um beijo, qualquer coisa que finalmente encerrasse aquela dúvida cruel. Mas quando Augusto estacionou diante da clínica, Clara percebeu algo diferente imediatamente. Ele demorou para sair do carro. Muito. Ficou vários minutos imóvel, segurando o volante com a cabeça baixa, como alguém tentando reunir forças antes de enfrentar alguma coisa difícil demais. Então finalmente desceu. E Clara sentiu um aperto estranho no peito ao perceber o quanto ele parecia magro. Augusto caminhava devagar, mais devagar do que costumava andar, e por 2 vezes levou discretamente a mão até o estômago, enquanto atravessava a calçada. Paula apareceu na entrada da clínica assim que viu ele chegando, mas o que destruiu a certeza de Clara foi uma coisa simples. Paula não olhou para Augusto como mulher apaixonada. Olhou como alguém preocupada, muito preocupada. Clara permaneceu parada dentro do carro, observando os dois através do para-brisa, enquanto uma sensação desconfortável começava a crescer dentro dela. Então Augusto virou levemente o rosto, e mesmo de longe, Clara conseguiu ver. O amor ainda estava nos olhos dele, o mesmo amor de sempre. Só que agora, misturado com uma tristeza tão profunda que pela primeira vez ela começou a sentir medo de estar entendendo tudo errado. Naquela noite, Clara quase não conseguiu respirar direito. A imagem de Augusto saindo lentamente da caminhonete não saía da cabeça dela. Havia alguma coisa profundamente errada em tudo aquilo. Não era apenas tristeza de fim de casamento. Não era culpa de homem infiel. Era outra coisa. Uma espécie de desgaste silencioso que parecia consumir Augusto por dentro a cada dia. Pela primeira vez, desde que toda aquela história começou, Clara sentiu medo de descobrir a verdade. Ainda assim, continuou procurando. Nos dias seguintes, ela tentou ligar várias vezes para Augusto, mas ele não atendia. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. Em algumas noites, chegou a dirigir devagar, perto da pequena casa, onde ele estava morando depois da separação. As luzes quase sempre permaneciam apagadas cedo demais. E quando a caminhonete estava estacionada do lado de fora, Clara tinha a sensação estranha de que Augusto simplesmente permanecia ali sozinho, afundado em algum sofrimento que ela não conseguia alcançar.
O orgulho dela dizia para desistir, mas o coração se recusava. Na sexta-feira daquela semana, Clara acordou decidida a colocar um ponto final naquilo tudo. Não suportava mais viver entre a raiva e a dúvida. Se Augusto realmente tinha destruído o casamento por outra mulher, ela ouviria aquilo olhando nos olhos dele, e se Paula fazia parte daquela história, então também ouviria algumas verdades. Dirigiu até a cidade com o peito queimando de ansiedade e ressentimento. Durante o caminho inteiro, ensaiou mentalmente o que diria. Pensou em gritar, em humilhar Augusto, da mesma forma que acreditava ter sido humilhada. Pensou em despejar meses de dor na frente da clínica inteira, se fosse necessário. Mas tudo desmoronou no instante em que entrou na recepção. A clínica estava silenciosa naquele horário. Clara caminhou até o balcão, tentando controlar a respiração acelerada. A enfermeira ergueu os olhos educadamente. Posso ajudar? Clara cruzou os braços numa tentativa inútil de parecer firme. Cadê aquele cachorro que me abandonou por uma aventura? A enfermeira franziu a testa sem entender imediatamente. O Sr. Augusto. O rosto da mulher mudou na mesma hora. E aquilo fez o estômago de Clara gelar. O Sr. Augusto. A enfermeira hesitou antes de continuar. Ele está na UTI. O mundo pareceu parar. Clara ficou imóvel, sem reação. A partir de hoje, ele não volta mais para casa. Por alguns segundos, Clara simplesmente não conseguiu compreender o que tinha acabado de ouvir. As palavras entraram devagar demais, como se o cérebro dela recusasse aceitá-las. Não volta mais para casa. Não. Ela sussurrou, sentindo as pernas fraquejarem. Não, isso está errado. A enfermeira pareceu perceber o choque estampado no rosto dela. A senhora é a Clara? Clara apenas assentiu. Então a mulher respirou fundo antes de falar num tom mais cuidadoso. A doutora Paula pediu que avisassem caso a senhora aparecesse. O coração de Clara começou a bater tão forte que chegou a doer. Sem esperar mais nenhuma explicação, saiu praticamente correndo pelo corredor indicado pela enfermeira. O som dos próprios passos ecoava enquanto sua mente tentava desesperadamente juntar todas as peças que havia ignorado durante meses. Os remédios, as dores, as consultas escondidas, o cansaço, os olhos dele. Meu Deus! Quando chegou diante da porta da UTI, Clara parou abruptamente. E pela primeira vez, desde que conheceu Augusto, sentiu medo de entrar. A mão dela tremia tanto que mal conseguiu empurrar a porta devagar. Então viu. Augusto estava deitado na cama do hospital, ligado a aparelhos, muito mais magro do que ela lembrava. O rosto havia perdido completamente a cor saudável de antes. Havia olheiras profundas marcando seus olhos e uma fragilidade tão dolorosa naquela imagem que Clara sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Aquele homem não parecia alguém vivendo uma aventura. Parecia alguém morrendo. Augusto virou lentamente o rosto ao perceber a presença dela. E mesmo debilitado, ainda tentou sorrir. Clara, a voz saiu baixa, fraca. Ela começou a chorar antes mesmo de conseguir se aproximar. Meu Deus, Augusto! Ele fechou os olhos por um instante curto, como alguém derrotado. Por que você é tão insistente? Tentou brincar sem força nenhuma. Eu não queria que você me visse assim. Aquilo destruiu Clara completamente. Ela correu até a cama e o abraçou com cuidado. Sentindo o corpo dele muito mais frágil do que jamais imaginou, Augusto respirou fundo devagar, enquanto escondia o rosto próximo ao ombro dela, como alguém cansado demais para continuar fingindo. Foi nesse momento que Paula entrou no quarto. Ela parou ao ver os dois abraçados. Então um sorriso triste apareceu em seu rosto antes que dissesse baixinho. Eu sabia que ela descobriria Augusto. Clara ergueu os olhos ainda tomada pelo choque, enquanto Paula continuava. Você nunca foi bom em esconder nada. Seus olhos sempre te denunciaram. Clara permaneceu abraçada a Augusto por vários minutos, sem conseguir parar de chorar. Tudo dentro dela parecia desmoronar ao mesmo tempo. A raiva, o orgulho, a mágoa, as acusações que repetiu durante meses. Tudo perdia sentido diante do homem fragilizado que agora segurava sua mão com dificuldade dentro daquela cama de hospital.
Paula fechou a porta do quarto devagar para dar privacidade aos dois antes de se aproximar. O silêncio ficou pesado por alguns instantes. Augusto evitava encarar Clara, do mesmo jeito que fazia havia meses. Mas agora, ela finalmente entendia o motivo. Ele não escondia falta de amor, escondia medo. Desde quando? Clara perguntou entre lágrimas, olhando para Paula. A médica suspirou discretamente antes de responder. Desde o começo do ano, Augusto veio aqui por causa de dores fortes no estômago. A gente pediu exames e descobriu tarde demais. Clara sentiu o corpo inteiro enfraquecer. Não, ela balançou a cabeça devagar. Não, isso não pode. Augusto apertou levemente os dedos dela, mas ela já chorava sem conseguir controlar. Você sabia disso esse tempo todo? A voz dela falhava a cada palavra e preferiu me fazer acreditar que tinha outra mulher. Augusto fechou os olhos lentamente. Paula respondeu antes dele. Ele não queria que você passasse por isso. Clara soltou uma risada desacreditada em meio ao choro. Passar por isso? Ela olhou para Augusto completamente destruída. Você me destruiu, achando que estava me protegendo. Augusto finalmente criou coragem para encará-la, e Clara quase perdeu o ar ao perceber que o mesmo amor de sempre ainda estava ali. Eu não sabia o que fazer, ele confessou com a voz fraca. Quando a Paula me falou que não tinha mais cura, eu só conseguia pensar em você. Clara levou a mão à boca, tentando conter o desespero que crescia dentro do peito. Você devia ter me contado. Para quê? Augusto perguntou num sussurro cansado. Para me ver morrendo aos poucos? Para acabar com tua vida junto da minha? Porque eu era sua esposa? A frase saiu forte demais dentro do quarto. As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto dela agora. Por acaso eu não jurei diante de Deus que seria até a morte nos separar? Clara aproximou-se mais da cama enquanto a voz tremia de dor. Não fui eu que disse sim naquele altar? Não fui eu que coloquei essa aliança no seu dedo? Então por que você decidiu sofrer sozinho? Por que me roubou o direito de cuidar de você, mesmo que fossem os seus últimos dias? Augusto abaixou os olhos imediatamente. E aquilo partiu Clara ainda mais, porque ele parecia carregado de culpa. Eu só queria te poupar, ele murmurou. Você não tinha esse direito, Clara respondeu chorando. Você me fez acreditar que eu não era suficiente. Me fez pensar que tinha encontrado alguém mais bonita, mais nova, melhor do que eu. Paula respirou fundo discretamente ao ouvir aquilo. Clara, ela disse com calma, Augusto nunca olhou para mim daquela forma. Clara passou as mãos pelo rosto molhado, tentando processar tudo. Paula continuou. Eu estudei com ele na escola. Quando os exames saíram, ele entrou em desespero. Passou noites inteiras aqui sentado, tentando encontrar um jeito de contar para você. Mas toda vez que falava seu nome, ela olhou rapidamente para Augusto. Ele desistia. O quarto mergulhou em silêncio. Clara, então, começou a perceber cada detalhe que antes havia interpretado errado, as consultas escondidas, os remédios, o cansaço constante, as noites em claro, a forma como Augusto nunca sustentava o olhar dela, porque provavelmente sabia que acabaria contando tudo se continuasse olhando. Meu Deus, ele estava se despedindo o tempo inteiro. Você saiu de casa sem levar nada, Clara sussurrou com a voz quebrada. Augusto tentou sorrir de leve. Eu só precisava do carro para vir para cá. Aquilo destruiu o pouco de força que ainda restava nela. Clara abaixou a cabeça, chorando compulsivamente, enquanto segurava a mão dele contra o próprio rosto. Você é um idiota, ela dizia entre lágrimas. Um idiota egoísta, covarde. Augusto soltou uma pequena risada fraca. A primeira risada verdadeira em meses. Então, com enorme dificuldade, levou a mão livre até o rosto dela e acariciou seus cabelos devagar. Porque te ver sofrendo. Ele respirou fundo, tentando conter a dor. Doía mais do que morrer. Clara fechou os olhos imediatamente ao ouvir aquilo. E naquele instante, entendeu que havia passado meses odiando um homem que estava apenas tentando amar da única maneira torta que encontrou. Clara permaneceu em silêncio por alguns segundos depois daquelas palavras. As lágrimas continuavam escorrendo sem controle enquanto ela segurava a mão de Augusto contra o peito, como se estivesse tentando impedir que o tempo levasse embora o homem que amava.
Pela primeira vez, desde que tudo começou, ela finalmente compreendia cada silêncio, cada olhar desviado, cada tentativa desesperada dele de afastá-la. E aquilo doía mais do que qualquer traição teria doído. Porque Augusto nunca deixou de amar ela. Nunca. Ele apenas decidiu sofrer sozinho. Nos dias que seguiram, Clara praticamente passou a viver dentro daquele hospital. Não se importava com o desconforto da poltrona ao lado da cama, nem com as noites mal dormidas, nem com os aparelhos apitando de madrugada. Nada mais importava além de estar ali. Toda manhã, era ela quem ajeitava o travesseiro dele, quem segurava sua mão durante as medicações, quem limpava discretamente as lágrimas que Augusto tentava esconder sempre que acreditava que ela não estava olhando. E aos poucos alguma coisa mudou dentro daquele quarto de UTI. A tristeza continuava ali, o medo também, mas o silêncio entre os dois deixou de ser um silêncio de despedida. Virou um silêncio de amor. Augusto já não precisava mais fingir força o tempo inteiro. Clara também não precisava mais fingir raiva. Pela primeira vez em meses, os dois simplesmente voltaram a ser marido e mulher, não do jeito perfeito dos filmes, mas do jeito real humano, dolorido verdadeiro. Numa tarde chuvosa, enquanto observava Augusto dormindo ligado aos aparelhos, Clara tomou uma decisão que surpreendeu até Paula. Ela queria casar com ele outra vez. Paula tentou argumentar que Augusto estava fraco demais para aquilo, mas Clara apenas sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Ele passou meses tentando fugir de mim, achando que estava me protegendo. Ela disse, agora vai ter que me aguentar até o fim. 2 dias depois, uma pequena cerimônia improvisada aconteceu dentro do próprio hospital. Não havia convidados, flores caras ou música bonita. Apenas Paula, uma enfermeira emocionada e um homem debilitado deitado numa cama de UTI, usando uma sonda no nariz enquanto tentava conter as lágrimas. E ainda assim, foi o casamento mais verdadeiro que Clara já viveu. Quando colocou novamente a aliança no dedo de Augusto, as mãos dela tremiam tanto que precisou parar por alguns segundos. Augusto observava tudo em silêncio, com os olhos completamente marejados. Então Clara segurou o rosto dele com cuidado e disse baixinho, dessa vez você não foge de mim. Augusto sorriu chorando. Um sorriso pequeno, fraco, mas cheio do mesmo amor que ela enxergou nele durante todos aqueles anos. Nos últimos dias, Clara permaneceu ao lado dele o tempo inteiro. Contava histórias antigas, relembrava viagens simples que os dois fizeram juntos. Falava sobre a primeira casa pequena, onde começaram a vida. E mesmo quando Augusto já não tinha forças para responder muito, continuava olhando para ela do mesmo jeito que olhou desde o início. Como um homem que amava a mesma mulher há uma vida inteira. Na última noite, Clara dormiu segurando a mão dele dentro da UTI. E quando acordou na madrugada com o silêncio estranho dos aparelhos ao redor, entendeu antes mesmo de qualquer médico entrar no quarto. Augusto havia partido, mas não sozinho. Clara chorou sobre o peito dele por um longo tempo, abraçada ao homem que tentou afastá-la para protegê-la da dor, sem perceber que a única coisa realmente capaz de destruir Clara seria perdê-lo sem poder amá-lo até o fim. Meses depois, já de volta à fazenda, Clara passou a usar as 2 alianças numa corrente perto do coração, a antiga e a nova. Porque no fim, ela percebeu que o verdadeiro amor não era aquele que fugia da dor. Era aquele que permanecia, mesmo quando já não existia mais esperança. E todas as vezes que alguém perguntava como ela conseguiu suportar tudo aquilo, Clara apenas sorria com tristeza antes de responder.